Eu só queria jogar esses números aqui para o pessoal ter um pouco de... para ter uma ideia do que a gente está falando quando a gente fala de tudo isso. Quando a gente fala da necessidade de indicar uma mulher negra, ou uma mulher, pelo menos, no meio desse processo, a gente está lembrando que 51,5% da população é mulher. Né? A gente está lembrando que 18% da Câmara dos Deputados eleita em 2022 é de mulheres. 18% do Senado hoje é de mulheres. 18% das assembleias estaduais e distritais é de mulheres. Né? E esse número pequeno mostra, inclusive, que a gente não atingiu a maioridade política do país, 18, 18, 18. Mas não só, pegando todos os ministros e cargos equivalentes, 26% são de mulheres apenas. Dos 27 governadores, temos 2 mulheres. Do Supremo Tribunal Federal, uma mulher entre 11 homens. Você tem 9%. Mas é uma questão, são os políticos malditos. É reflexo também da nossa sociedade. Você vai pegar entre presidentes, CEOs, presidentes de empresas, presidentes de conselhos de administração, CEOs, você tem uma maioria de homens, tem clube de bolinha de homens. Você vai pegar presidentes de clubes da Série A do futebol brasileiro, só tem uma mulher, a Leila. Você vai pegar diretores de redação no jornalismo, maioria de homens, apesar de ser uma profissão eminentemente de mulheres, né? Então, só que você tem uma maioria de homens, né? Então é o seguinte, na sociedade e na política, você tem um clube da cueca. E o clube da cueca age. Muitas vezes a gente vê pessoas criticando as mulheres. Não, tal mulher tá tendo sororidade, tá ajudando a outra, isso lá tá de conchavo, etc. Tal. Gente, desculpa, mas o maior e o mais eficaz clubinho de autopreservação que existe é o nosso. É o dos homens, né? Então você vai pegar um clube de autopreservação tão poderoso que tá aí. É homem indicando homem. Vamos ver se o pessoal tá se mexendo aí, grandes políticos, para indicar uma mulher. Mas peraí, vamos botar uma mulher, vamos mudar um pouco isso aqui? Não é. Porque isso significaria, se você coloca uma mulher, significa que um homem deixou de ser indicado. Isso vale no Congresso. Lideranças partidárias, sempre que podem, organizam uma anistia porque descumpriram as regras para cotas de mulheres e negros. Você vai pegar lideranças partidárias, botam mulheres e negros muitas vezes concorrendo para cargos públicos, simplesmente para aparecer bem na fita, mas o dinheiro grosso vai para homem branco, no final das contas, né? Então é o seguinte, e não é, está querendo dizer que a pessoa precisa ser daquele grupo para poder entender a dor da outra? Ajuda, viu? Ajuda bastante. E eu acho que já chegou, passou da hora, inclusive do Lula, neste momento, aproveitar o ensejo e sabe? Vamos tentar compensar um pouco, ainda mais e determinar no grupo social, mulheres e mulheres negras, que carregam o Brasil nas costas. E aí, só para vocês terem uma ideia, eu concluo com uma coisa. Sônia Maria de Jesus, empregada doméstica, negra, surda, analfabeta, foi libertada do trabalho escravo por um grupo de fiscalização do governo federal, né? E da casa de um desembargador do Tribunal de Santa Catarina, lá em Florianópolis, né? Ela ficou décadas na casa dele. Né? Daí, ele foi levada para um abrigo. Se quem quiser saber a história inteira, dá um Google nas minhas colunas, que eu já contei essa história antes. Ela foi levada para um abrigo, ficou lá 3 meses. Ele conseguiu, para tentar dar uma dourada na pila, tentar mostrar, não era uma trabalhadora escravizada, era minha filha querida, ele conseguiu o direito de pegar essa trabalhadora que estava no abrigo e levar de volta para casa com a anuência de quem? Do STF e do STJ. Agora vocês me colocam, se fosse mulher, uma ministra, uma mulher negra que tivesse em cima do caso, isso teria acontecido? A dúvida sobre essa resposta diz muito sobre o Brasil. Você, Dani? Agora eu nada mais tenho a acrescentar ao relator, porque essa história realmente ela diz tudo o que precisa dizer sobre o Brasil. Exato, né? Desculpa, eu não queria empatar o comentário não, Dani. É que, na verdade, eu queria jogar só os números, eu até imaginei que você ia comentar em cima. Eu ia fazer, não, mas eu ia fazer propaganda da sua coluna. Mas eu acho o que eu tinha visto, li mais cedo, né? O longo raciocínio e levantamento que você fez, Sakamoto. Mas também um pouco desse comportamento meio autofágico, né? Que tem na esquerda, porque a proposta, né? Ela vem sempre. Eu acho que o grupo que dá sustentação a um líder tem mais do que direito, tem dever de cobrá-lo, né, a andar na direção certa. Mas eu chamo a atenção
para um histórico recente, né, que é de autofagia na esquerda, que acabou levando a um declínio. A situação que o presidente da República está hoje, ela não é simples. O presidente da República tem uma Câmara conflagrada, né, com uma maioria consolidada que entre o governo e a oposição em projetos, quando tem a eleição de 2026 no horizonte, está mostrando que vai se aliar à oposição para pressionar o governo. O governo está evitando, não é só que o governo não está conseguindo aprovar os seus projetos, o governo passa a se preocupar com a aprovação de pautas-bomba. Quem que pode parar a pauta bomba, como a PEC da blindagem, por exemplo, que não é bomba de bolso, mas era bomba de democracia? É o Senado. Só que o Senado, nesse momento, encontrou um flanco de pressão sobre o presidente, que é: nós temos o nosso candidato. Você escolhe, mas você está pendurado aqui. E o nosso candidato é um homem branco, de Rodrigo Pacheco. Para dificultar ainda mais, você tem, do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Supremo, um lobby aberto também a favor deste nome. E no Palácio do Planalto, você tem um presidente que diz: olha, todo mundo tem opinião, tá tudo certo, mas a prerrogativa legal de escolher é minha. Então, assim, o que está se colocando para o Lula o dilema neste momento eu sigo os critérios já estabelecidos pela minha própria consciência e pela ordem que eu havia imaginado entregar as coisas, já que ele teve 2 anos para meditar sobre essa vaga, lembrando aqui que o Barroso avisou a ele em 2023, né? Ou abro mão de fazer isso em nome de uma composição que me garanta alguma tranquilidade política ainda em uma das casas do Congresso. Não é simples. O presidente pode chutar o pau da barraca e trazer um terceiro nome inesperado, uma mulher, porque isso passou a não ser mais descartado, Sakamoto. Pode, mas seria pela pressão, mas também para fugir um pouco dessa arapuca que se armou com algo que poderia ser muito bom, um presidente fazer terceiro ministro do Supremo Tribunal Federal, nossa, que legal, mas virou um pipinaço político. Pepino na mão do presidente Lula. Vamos ver como ele vai descascar esse pepino muito em breve.